Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o David e hoje nós vamos falar sobre o livro Quando o Sofrimento Bate à Porta, do padre Fábio de Mello. Diferente das outras resenhas que eu tenho feito, eu escolhi pegar esse livro e folhear ele e falar sobre as coisas que me chamaram a atenção. Foram muito poucas, você vai perceber. Eu queria trazer esse diferencial porque ele fala sobre várias coisas referente ao sofrimento. O padre Fábio de Mello é bem conhecido nas redes sociais, né? Porque ele é bem brincalhão, ele é um padre muito divertido. Olha lá, gente, eles estão indo nesse barco fazer um passeio. Eu não tô indo porque eu tive um pressentimento terrível! De cada 10 barcos, 8, ó! Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Pois ela. Deixaram o telefone dos familiares. Eu já li um livro dele, É Quem Me Roubou de Mim. É um livro muito bom também, eu pretendo trazer ele aqui logo também no canal. E ele vai casar com um livro que eu já fiz resenha aqui, que é o Caminhando com Deus em Meio à Dor e Sofrimento, do Timothy Keller. Dá uma olhada lá nesse vídeo, ele é um dos mais vistos aqui no canal, por isso eu queria te recomendar ele também falando sobre esse assunto do sofrimento. Então, sem mais delongas, vamos lá. Nesse livro ele vai falar as questões mais pertinentes do sofrimento. Ele vai falar sobre causas, os motivos do sofrimento, por que o sofrimento pode acontecer. Ele vai falar de sofrimentos que acontecem por causa da vida e também por sofrimentos que nós mesmos escolhemos. Esse é um ponto que me chamou muita atenção nesse livro. Na aba já vai estar escrito assim: sofrimento é destino inevitável, porque é fruto do processo que nos torna humanos. O grande desafio é saber identificar o sofrimento que vale a pena ser sofrido. Hoje a vida lhe apresenta motivos para sofrer. Ouse olhá-los de uma forma diferente. Não aceite todo este contexto de vida como causa já determinada para o seu fracasso. Não precisa ser assim. Deixe-se afetar de um jeito novo por tudo isso que já parece tão velho. Sofrimentos não precisam ser estados definitivos. Eles podem ser apenas pontes, locais de travessia. Daqui a pouco você já estará do outro lado, modificado e amadurecido. Sofrer é o mesmo que purificar. Só conhecemos verdadeiramente a essência das coisas à medida que as purificamos. O mesmo acontece na nossa vida. Nossos valores mais essenciais só serão conhecidos por nós mesmos se submetermos ao processo da purificação. E aqui já vai ter um ponto que eu achei muito legal nesse livro, que ele vai falar sobre identificar o sofrimento, quando você pode sofrer. E aí durante o livro ele vai dar um exemplo de uma moça que estava sofrendo muito por causa de um relacionamento, se eu não me engano era até abusivo. Mas qual foi a pauta desse sofrimento? Ela estava sofrendo tanto de luto por causa de um relacionamento, que depois ela poderia conseguir um outro, que ele falou pra ela que ela deveria visitar mais hospitais com crianças com câncer. Eu sei que é bem chocante, mas é um tipo de sofrimento que se vale a pena sofrer. E às vezes nós sofremos por coisas tão pequenas quando tem pessoas sofrendo por problemas muito maiores. E bem no começo do livro ele também vai falar que nós já nascemos em meio ao sofrimento, porque ao nascermos ele vai falar que nós devemos deixar este lugar de segurança, um lugar de segurança, né, que é o útero, para chegar e conhecer nesse novo mundo em que nós vivemos. Então o processo do sofrimento já é palpável desde o nosso nascimento. Em outro ponto ele vai dizer: acolha o cristal que há em você, alegre-se por ser frágil. Quem sabe assim você abra a bonita experiência de cuidados. E aí nessa parte ele vai falar principalmente de reconhecermos que nós somos frágeis sim. E principalmente imperfeitos, porque toda vez que nós tentamos ser perfeitos demais, nós acabamos nos machucando um pouquinho além da conta, porque somos seres imperfeitos. E muito mais do que isso, essa frase também inspira que você precisa de cuidados. Você nunca deve esquecer que você é um ser frágil. Sobre essa fragilidade, dessa limitação que nós temos, ele vai falar o seguinte: defeitos podem ser sementes de virtudes, se bem cuidados. Estercos são realidades precárias, mas são eles que potencializam as plantações. O precário que não vemos é o que impulsiona o crescimento da rosa que admiramos. Neste caso, o que era precário virou possibilidade. Compreendemos dessa forma que podemos sofrer menos com os nossos limites. Acredite, muitas situações que nos fazem sofrer perderiam seu poder sobre nós caso transformássemos o limite em possibilidade. Simples? Sei que não é. Se fosse simples, o mundo estaria repleto de pessoas felizes e equilibradas. Uma outra frase que me chamou muita atenção foi:
Quem quiser amar terá de saber que não há amor sem sofrimento. E aí no capítulo 8, Por que sofremos, ele vai dizer o seguinte: sofremos porque não podemos tudo o que queremos. Sofremos porque temos um corpo que está condicionado aos limites de nossa estrutura e possibilidades. Sofremos porque somos afetados constantemente por situações que nos desinstalam e nos entristecem. Sofremos porque não conseguimos acabar com a totalidade dos fatos ou porque nem sempre podemos compreendê-los. Sofremos porque não encontramos as respostas que necessitamos, ou porque nos deparamos com as respostas que nos assustam. Sofremos porque não somos capazes de fazer tudo sozinhos. Somos dependentes uns dos outros, e por mais que queiramos, não teremos como dar conta de tudo sem que os outros interfiram. Sofremos porque carecemos, porque somos incompletos, porque somos inacabados. Sofremos porque nem sempre podemos mudar a ordem das coisas, a sequência dos acontecimentos. Sofremos porque não sabemos dizer não. Sofremos porque não sabemos dizer sim. Sofremos porque dissemos sim em ocasiões que deveríamos ter dito não. Sofremos porque dissemos não em ocasiões em que deveríamos ter dito sim. Sofremos porque nos apegamos aos outros e por vezes os afastamentos são inevitáveis. Sofremos porque nos traímos, nos abandonamos. Sofremos porque somos injustamente julgados, ofendidos, caluniados. Sofremos porque experimentamos a morte em sua porção diária. Sofremos porque vemos a violência ao nosso lado e em nós. Enfim, sofremos porque uma infinidade de coisas e não temos como mudar o fato de sermos naturalmente afetados pelos desajustes da vida. Tudo bem, mas se não podemos evitar o sofrimento, o que poderemos fazer para aprendermos a lidar com ele? E aí, a partir do capítulo 9, ele vai falar sobre como sofrer e como se portar e entender o sofrimento. E ele vai começar falando sobre a ótica de vermos os nossos problemas e os nossos sofrimentos. O revestimento que damos aos nossos problemas torna-se maior do que o próprio problema. Temos aprendido, a duras penas, que o bom da vida não está em chegar às respostas, mas sim em aprender a conviver com as perguntas. Nem sempre nos tornamos aliados desta forma de sabedoria. E aí no próximo capítulo ele vai falar sobre perdas, né? Quando você perde alguém muito querido. E aí às vezes o sofrimento dessa perda, ou para outras coisas também, às vezes o sofrimento não vai ter resposta. E aí dentro desse capítulo ele vai falar uma coisa muito interessante. Culpar a Deus pela tragédia é o modo mais fácil de resolver a questão. Diante do sofrimento agudo, sobretudo os que são involuntários, porque não nascem das nossas decisões, é muito comum responsabilizarmos alguém. Achar um culpado para a nossa desgraça é apenas uma tentativa de solucionar o que nos aflige, mas é em vão. Responsabilizar culpados pode até nos aliviar de algumas coisas, mas definitivamente não pode nos curar das nossas ausências. E aí durante esse livro ele vai contando várias histórias de pessoas que ele ajudou, que ele consolou referente ao sofrimento, e ele vai expondo os sofrimentos dela e como elas superaram ou não essas crises e essas dores. E aí no final de um dos capítulos ele vai dizer assim: sempre que somos machucados pela vida, temos diante de nós uma sementeira. Crescerá o que a gente semear. Aí no capítulo 14, o sofrimento que buscamos, ele vai dizer uma frase assim: se estamos sofrendo com a vida que estamos vivendo, é justamente porque ainda não nos dispomos a mudar as nossas atitudes. E aí no final desse capítulo ele vai dizer: se suas atitudes hoje não estão construindo calvários futuros. Por que que ele vai dizer isso? Ele vai dizer em alguns pontos sobre o sofrimento em que nós escolhemos os frutos deste sofrimento. O que eu achei muito legal, porque nós temos a tendência como seres humanos de culpar as outras pessoas, né? A outra pessoa é culpada pelo sofrimento que eu fiz. E aí um dos pontos que ele vai falar, muito interessante, que eu achei nesse livro, é a questão das nossas escolhas. Por exemplo, se você escolheu fumar a vida inteira e aí de repente você tem um câncer ou uma consequência a mais porque você é fumante, essa semeadura que você fez durante a vida, ela vai chegar. E aí um ponto que eu achei muito legal foi assim: não existe só a questão da bebida e do fumo. A maioria dos cristãos acham que fumar e beber é o pior vício. E aí eu acho que isso aqui no Brasil é uma questão cultural, porque em outros países as pessoas fumam e elas bebem e são cristãs. O problema, isso é ao meu ver, tá? O problema é quando você faz disso um vício e você não tem controle sobre isso. E aí ele vai abrir esse leque para outras coisas. Por exemplo, comida. A forma que nós nos alimentamos durante a vida também vai dizer se nós estamos construindo um calvário futuro.
Porque se você não tem o controle da sua alimentação, você com certeza vai acabar ganhando peso. Você pode morrer de hipertensão do coração. Várias coisas podem acontecer porque você não soube lidar com a comida. Algo que não é proibido. A mesma coisa com o doce. Por exemplo, você come muito doce, você acaba tendo diabetes. E se você não se cuidar, você vai ter problemas futuros. Como ele disse aqui, você vai ter um calvário futuro. Então, eu achei muito interessante essa parte. Por exemplo, se você não se cuida da sua mente, do seu intelecto, você acaba tendo depressão. O ponto aqui que nós esquecemos de cuidar ou de alguma coisa, ou desenfreamos em outras, que isso vai gerar lá na frente alguma consequência. Bom, pessoal, eu vou encerrando aqui a parte 1 desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir, não deixe de comentar, não deixe de se inscrever no canal. Eu espero você na próxima, falando um pouquinho mais sobre Quando o Sofrimento Bater a Porta, do Padre Fábio de Mello. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e até mais.